Fala galera, muito boa noite. Hoje, mais um episódio do nosso podcast Papo de Negócios, com ele novamente, Marcos Antiqueira. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Para quem nos assiste em qualquer momento, é sempre um prazer estar aqui conversando e mais um episódio hoje. E aí, Thales, com quem que a gente tá? Conta pra nós. Maravilha. Vou até ler o currículo dele aqui novamente. Ele, formado em Direito pela FMP, cofundador da FFP Advocacia, vice-presidente do Instituto Liberdade, conselheiro do Instituto Atlantos, diretor de formação do IEE e diretor executivo do Diretório Municipal do Novo. Hoje a gente conversa com Gustavo. Boa noite, pessoal. Obrigado por me receberem. Um prazer conversar com vocês, explorar um pouquinho desse monte de atividade aí que de algum jeito se conecta nessa história toda. Tem alguma forma encaixa, né? Alguma forma encaixa e a gente sempre aproveita. A gente vai colecionando, são as pérolas que a gente vai levando essas instituições, né? Boa, legal. Bacana. Bom, Gustavo, pra gente dar início e aí a gente quer entender tudo isso de fato, a gente quer saber como tu desconecta também, mas a gente quer saber de onde é que saiu essa inquietação, o que levou o Gustavo a empreender, a abrir o escritório de advocacia, ser cofundador, a entrar no primeiro instituto, onde é que saiu essa inquietação aí? Olha, no início eu imagino que eu não era nada do que vocês estão conhecendo agora. Eu era uma pessoa que saiu do colégio ainda com a cabeça de centro-esquerda e com uma visão de mundo do tipo, quero fazer um concurso público, morar em Floripa, criar meus filhos na praia. Não é aquele sonho edílico do gaúcho adolescente. Assim. Que não é uma vida ruim, né? Não, é uma vida ruim, não é uma vida ruim. Mas não era a vida pra mim. Com o tempo, comecei a trabalhar, trabalhei no Tribunal de Justiça, em alguns outros órgãos públicos e tive uma vida relativamente pacata, né? Uhum. E aí, quando tu tem a vida pacata e ela te enlouquece, tu nota que tu não quer a vida pacata. Né? Então, comecei a participar de institutos e buscar me capacitar um pouco mais. Comecei a trabalhar na iniciativa privada e me envolver com projetos que têm um pouco mais de dinamismo, né? E aí eu fui vendo que, na verdade, onde eu encontrava paz era no meio dessa loucura, no meio desse caos, era ali que eu me sentia bem. Né? Então, acho que, às vezes, a gente fica procurando paz e a gente confunde paz com aquela tranquilidade de que poucas coisas acontecem. Não necessariamente é isso. Às vezes, a gente encontra paz tendo o conforto de saber que a gente está fazendo tudo que a gente gostaria de fazer, que está empolgado, está animado com seus projetos, né? Tem um objetivo e Isso é legal, cara. E aí eu vou tomar O que me leva a sair do interior de 15 mil habitantes foi justamente isso, cara. A gente vivia bom, conhece TAPS, 15 mil habitantes, é uma paz tranquila, mas é uma incomodação. A minha avó, ela era filha de produtores rurais também. Uhum. E aí ela foi uma das primeiras médicas a exercer a profissão em Pelotas. Ah, sim. E aí ela conta que quando ela era pequenininha, ela ia até a porteira da fazenda, assim. Ela olhava aquele sol se pondo, aquela paz. E ela pensava, um dia eu dou fora daqui. Ela era uma senhora super agitada, assim, e queria fazer coisas diferentes. Na época uma jovem, né? Então, pra ela foi muito bom, assim. Acho que o cara tem que saber se ele quer uma coisa um pouco mais tranquila ou se ele acha diversão, se ele gosta dessa loucura do dia a dia corrido. É bom ser demandado, né? É bom. Precisar estar, é legal. Isso vai em conversa com o nosso papo de hoje, né? Que a gente tá falando muito sobre diversas atribuições, né? E depois a gente vai querer que tudo disserte sobre elas, mas às vezes isso não faz sentido, né? Uhum. Por exemplo, pra pessoa. Pode ser que ela tenha um dia muito conturbado, mas o que ela quer fazer, gostaria de ter o lazer dela final de semana, trabalhar das 9 às 18, ganhar seu 13º, 4º, 5º, plano de saúde, tá tudo certo. Né? Não tem certo e errado, mas é legal que isso a gente enxerga que é de perfil de pessoa para pessoa. E do teu perfil, né? A gente vai inverter um pouquinho a ordem aqui das perguntas, mas se tu pudesse falar um pouco das tuas atribuições que tu tem dentro desses institutos. Vamos lá. E só fazendo uma pausa. E depois, o que é, para contextualizar para o pessoal, cada um desses institutos? Vamos lá, Thales. Eu vou tentar falar o instituto, o que ele faz e o que eu faço ali dentro. Perfeito. Perfeito. Vamos começar pelo IEE. Né? Tá. O IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, é um instituto que tem 40 anos, promove um evento que todo mundo conhece, que é o Fórum da Liberdade, ocorre muito aqui na bom, PUC. diga-se de passagem. É o maior evento de debates de ideias da América Latina nesse formato, né? É reconhecido pela Forbes, inclusive. Um evento que mudou a minha vida e acho que vai mudar ainda. Mudou de muita gente, ainda vai mudar de muita gente anos à frente. Ali dentro, eu sou o diretor de formação. Eu sou responsável por auxiliar os nossos associados ao longo do ciclo de formação do IEE, que é um processo que nós desenvolvemos para capacitar esses associados, que são lideranças empresariais, né?
dentro dos valores do IEE. E o IEE tem uma gama de valores... agora vou começar a linguagem de advogado. Axiológicos, que são valores um pouco mais imateriais, assim, que seriam as coisas ligadas ao liberalismo clássico, a nossa visão sobre a liberdade, os direitos individuais, o Estado de Direito, como isso é estruturante para uma sociedade saudável, e uma dimensão competencial, né? Um líder IEE, um líder formado pelo IEE, ele tem que conseguir defender as suas ideias, ele tem que conseguir se comunicar, ele tem que conseguir ter antevisão das condutas que ele vai ter. Então, uma série de coisas que a gente tenta estimular com esse ciclo, que é bem demandante. Quem conhece gente do IEE sabe, assim. Pessoal, às vezes tu vai chamar algum amigo que é associado ao IEE, o cara vai te dizer, cara, eu tô lendo, eu não posso ir, porque o IEE tem uma carga de leitura bem puxada. Então, eu tento ajudar os associados ao longo dessa jornada e sou responsável por estruturar um ciclo que seja efetivamente proveitoso junto do resto da diretoria, né? Antes de tu passar pro próximo, vamos destrinchar bem. Eu acho que é bom, porque... Tá lá o João Kleber, na faculdade, e ele chega pro Gustavo e fala, Gustavo, quero me associar, e aí? O IEE, ele é bem complicado de entrar. O IEE ele trabalha com uma modalidade de convite, né? Então, os associados fazem convites para quem eles querem que participe do processo seletivo, que é um processo seletivo que muda um pouco ao longo dos anos, mas ele é bastante rigoroso, porque como o IEE investe muito na formação do associado, a gente não consegue abraçar todo mundo, né? Ele é um pouco diferente, por exemplo, de outros institutos que têm um custo por associado menor. O Atlantos, que é um instituto mais de entrada, por exemplo, do movimento liberal, tem esse perfil, né? Ele claro que investe no associado, mas ele tem um custo por associado muito menor, então ele consegue abraçar mais gente. O IEE, como tem essa intensidade, né, de alocação dos recursos no associado, a gente acaba tendo que fazer uma seleção um pouco maior. Então, acabaria sendo isso, né? Ele teria que conhecer algum associado que reconhece que aquela pessoa tem o perfil do IEE, tem as competências que o IEE procura, porque a gente como eu te comentei, tem essas questões de limitação, né, mesmo de capacidade de abraçar esse pessoal todo. Então, a gente usa esse filtro porque ali, pelo menos, tu já tem um aval de alguém que conhece aquela pessoa, se responsabiliza por ela de alguma maneira também. Então, isso é bem útil para nós, assim. E esse dinheiro de iniciativa privada? Tudo de iniciativa privada. Nós temos os nossos apoiadores e investidores do IEE, e nós temos também o associado que contribui com o ciclo de formação, né? Mas o todo, né, ele mesmo assim acaba, mesmo o associado contribuindo, ele ainda acaba sendo subsidiado, porque nós temos muitas iniciativas e muitas envolvem palestrantes que vêm de fora, palestrantes que vêm de outros países, às vezes, né? Então, aí tu tem custo sem contar que a gente faz encontros, e aí os encontros tem, de repente, um jantar, tem alguma coisa, então acaba que isso soma um valor substancial ao longo do ano. Ainda mais se tu contar os projetos que a gente tem, né? No IE, por exemplo, a gente tem projetos de impacto social bem relevantes. Até o pessoal da Faz Capital nos ajudou no ano passado com o Empreendedores do Amanhã, que é um projeto que é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade, né? Buscando oferecer para eles qualificação profissional e empregabilidade, né? Isso são as duas dimensões que a gente tem como drive. E, claro, ali no meio a gente tem algumas palestras também para aumentar um pouco a moral do pessoal para ir atrás disso tudo. Por exemplo, um dos palestrantes foi até o Tinga, né, que tem uma história de vida incrível, e isso também tem um elemento transformador para quem tem essa oportunidade, né? A gente trabalha com pessoas ali da Rede Calábria e de outras entidades que fazem esse trabalho a mais longo prazo, né, e nos ajudam a ter uma conversão do que a gente investe melhor, né? Ajudam a selecionar gente que tem interesse naquilo, a organizar o transporte. Então, assim, ninguém faz nada sozinho, mas a gente montou uma rede bem legal para organizar esse tipo de projeto, que é o que acaba agregando para esse todo do custo que eu te coloquei. Uhum. E isso é uma coisa que, pelo menos, é o que a gente vê no mercado de trabalho, né? Eu não sei como é que é no instituto, porque, por vezes, eu acredito que o cara, para chegar ao convite dele, ele tem pelo menos partir do princípio de que ele quer estar ali. Uhum. Mas é difícil achar hoje em dia pessoas interessadas que estão com vontade, de fato, de aprender, de fazer. Hoje é difícil, né? Uhum. O mercado de trabalho sente muito isso hoje. Ali no escritório nós estamos com um processo seletivo aberto, né? Uhum. E a gente nota muito isso, assim. A gente nota que hoje vale mais a pena tu focar em escolher alguém com um perfil de personalidade adequado e treinar as skills. Exatamente. Cara, às vezes tu pega um cara que tem um currículo até melhor, né?
mas tem uma postura absolutamente inadequada, então acaba que não vale a pena tu botar esse cara para dentro. Ao passo que às vezes tu encontra um outro que o currículo é fraquíssimo até, mas a personalidade é adequada, o jeito de se portar vai bem, e aí tu coloca para dentro e treina por dentro, né? Isso tu tá falando pela ótica do escritório de vocês. O Instituto enxerga da mesma forma ou não? É que o IE, ele já é falando especificamente de IE, né? O IE, ele já é um grupo um pouco mais de elite, assim. Então, normalmente, para o cara entrar no IE, o cara já... Por exemplo, o cara tem que ter uma empresa ou tá para suceder numa empresa, possivelmente, né? Então, ele já tem um desafio gerencial na mão, ele já tem equipe... Não é algo inspiracional. Não é algo que qualquer um entra, assim. A gente faz um processo seletivo forte para pegar os melhores, né? Então, ele é um instituto de formação desses que as pessoas já são lideranças, em alguma medida, né? Eles estão em espaços de liderança e o IE acaba capacitando essa pessoa para exercer, no máximo das suas competências, essa função, né? Que bacana. Legal. Falamos de IE, Instituto Atlantos. O Instituto Atlantos foi um instituto que me formou como liberal. Ele é um instituto para uma galera mais jovem, aí sim, mais de entrada, né? Que visa mostrar para essa juventude que muitas vezes não tem acesso, né? O que são as ideias da liberdade, como é que funciona sistema de preços, como é que funciona microeconomia, macroeconomia, quais são as escolas, o que é public choice, o que é escola austríaca, o que são os neoclássicos, qual é a discussão que os neoclássicos têm com os austríacos sobre a estrutura da metodologia da macroeconomia. Então, tipo assim, a ideia é aprofundar para a galera ter acesso a isso, porque a gente via que nas faculdades muitas vezes tu não conseguia acessar, né? Por N razões, e a gente achava que era importante criar um espaço para isso, e aí o Atlantos se tornou esse núcleo, né? O Atlantos tem grupos que são parceiros, que acabam atuando dentro das universidades, e que aí fazem uma versão, digamos, focal, né, dessa visão de mundo. Então, por exemplo, eu fundei na FMP o Lei e Liberdade, que existe até hoje, né, que é um grupo que é parceiro do Atlantos. E aí nas palestras do Atlantos tem mais macroeconomia, microeconomia, e aí no Lei e Liberdade tu tem análise econômica do direito, tu tem autores fundantes do liberalismo e que são também estruturantes da forma como a gente enxerga o direito hoje, né? E aí a gente pode pegar desde Adam Smith, que é mais filósofo da moral que economista, e pode ir até Bruno Leone, que é bem jurista, né? Mas sempre com esse olhar um pouco mais ajustado para aquela universidade, né? Então o Atlantos tem essa pegada, tanto o IE quanto o Atlantos tem eventos anuais, né? O do IE é o Fórum da Liberdade, que comentei antes, e o do Atlantos é a Conferência Atlantos, eles acontecem bem próximos um do outro sempre ali. Empreender. Empreender, abrir o escritório de advocacia. Depois faltou ainda o Instituto da Liberdade. Tá. Tá. Não, perdão. Não, eu me atrapalhei porque eu tô curioso para saber o que leva a pessoa a empreender hoje em dia. Como é que é o nome da conferência do Atlantos? Conferência Atlantos. O Instituto de Liberdade ele é um instituto com foco bem no editorial, né? Então a gente sempre trabalhou muito com livros e com a produção desses livros, tradução de livros que tem nos Estados Unidos e não tem aqui. Por exemplo, a série Desbravando o Mundo Livre, né? Ela é uma parceria, ela é organizada através de uma parceria do Liberdade com a CEDET, que é a editora que a gente é parceiro. A gente já traduziu vários livros no passado enquanto instituto e já está organizando a tradução de vários novos também. Então ele é um instituto que agora recomeça uma atividade mais de rua, né? De trazer os seus associados, até porque tem associados muito sêniores, que são empresários relevantes aqui do estado. Então a ideia é fazer um petit comitê, um encontro mensal, chama um grande palestrante para esses empresários associados mais antigos, né? Só para ter um ponto de contato ali, mas manter bem essa linha editorial que já é um sucesso e tentar agregar novos elementos nela, né? Que bacana. Podemos então empreender? O que leva a abrir uma empresa de advocacia? Cara, abrir um escritório ela não é uma decisão tão parecida com a decisão de empreender num mercado mais comum, assim. Comum eu quero dizer no sentido de, cara, o cara abrir uma loja, o cara abrir algo que não seja... Confecção, varejo, enfim. Isso. Eu fiz a FMP, né, como vocês comentaram. Uma faculdade excelente, mas ainda muito voltada para o funcionalismo público, né? Justamente porque quando eu entrei eu tinha aquela ideia de que eu ia fazer concurso em Floripa e tal. Então... Quando eu estava lá, eu descobri que, na verdade, eu queria trabalhar com direito tributário e, sabe, entender um pouco mais de como é que funciona a coisa no lado privado. E a faculdade me deu toda a abertura, a FMP foi ótima nesse aspecto. Mas não me deu a noção do processo
comercial de abrir um escritório, né? Então, eu estava me formando e aí eu entrei como Felipe Camozato, participei do processo seletivo do Felipe Camozato para me tornar assessor dele na Câmara, com um cargo baixíssimo, assim, eu ganhava, cara, um salário mínimo quase, para trabalhar às 8 horas, e eu tinha um projeto de ideia de um escritório com uma sócia minha. A gente começou a fazer isso, colocamos junto uma mulher que tinha sido minha chefe quando eu trabalhava no escritório do Diego Galbinski, que é um advogado fantástico, tributarista incrível. Quem quiser saber informações de direito tributário em alto nível pode acompanhar o Diego. Mas aí fui tentar esse escritório com ela, essa guria tinha sido desligada do escritório do Diego, e aí depois eu entendi por quê, né? E aí, bem, ok, saí com essa guria com a Débora, que é essa guria que era minha sócia e que estava tudo certo, que a gente não conseguiu fazer esse fit com essa outra pessoa. E a gente pensou, cara, quem que a gente quer de sócio, né? Quem que é o sócio abstrato que a gente gostaria de ter com a gente? E a gente chamou o Arthur, né, que é o meu sócio que trabalha com direito imobiliário, e depois veio a Nath, que é minha sócia que trabalha com direito societário, né? Então foi uma coisa que foi meio orgânica, sabe? Eu queria fazer coisas novas, eu queria tentar, eu já tinha participado de um escritório de advocacia como estagiário, eu gostava da dinâmica, aí eu abri com esse pessoal, comecei a entender um pouco mais a nível gerencial, e a coisa foi indo, né? Isso funcionou bem porque eu tinha o dinheiro que eu ganhava na Câmara, né? E aí eu tinha não era um sócio administrador do escritório nem nada, né? Então eu ficava pouquíssimo no escritório, mas conseguia ver, né, os desafios que estavam ali, em que pese tivesse mais tempo e tivesse o Camozato para me consultar com muita coisa, né? Então eu fui pegando gosto pela parte administrativa a partir daí. A ideia de advocacia, ao invés de fazer concurso, cara, eu devo dizer que isso veio lá da época do TJ, pensando agora retrospectivamente. Tu falou, eu fiquei pensando, né? Cara, foi um cemitério espiritual pra mim, assim, trabalhar no Tribunal de Justiça. Eu respeito muito, eu acho fundamental, é incrível, mas uma rotina de tu chegar, sentar na cadeira, fazer o mesmo trabalho, repetido, é uma coisa meio tempos modernos, assim, sabe? Meio tu vai lá, aperta a porca. É mais na minha época que não era tudo digitalizado, então tu pegava, via se o cara olhava, conferia o protocolo ali do lado, via se estava no prazo, aí tu preenchia a mão um papelzinho que ia pro assessor, era um negócio meio arcaico. Aí tu fazia muito rápido, e o assessor falava, calma, vamos devagar. Não precisa acelerar. Aí tu ficava meio entre o mar e o rochedo, assim. E aí eu pensei, cara, isso aqui não é pra mim, eu quero ter o meu negócio e eu faço do meu jeito. E aí, por isso eu acho que eu tive esse drive de abrir o escritório. E aí encontrei a Débora, que foi a pessoa que me ajudou a ter a paz para conseguir fazer isso, porque ele me acalmava. O Arthur, que me ajudou a não gastar demais, porque é da Serra, gringo, os dois, né? Mas o Arthur mais mão de vaca ainda, então eu consegui manter a sanidade financeira. E aí veio agora a Nath no último ano para ajudar nos processos comerciais. Assim, o escritório estava expandindo e ela é uma pessoa que tem experiência nisso, então conseguiu profissionalizar esses processos um pouco para a gente. Bacana. Hoje o escritório cuida de todas as áreas do mundo de advocacia societária, empresarial, imobiliário. Posso fazer um jabá? Nós estamos procurando sócio trabalhista. Cara, a gente faz tudo menos penal, trabalhista e previdenciário. A gente quer agregar trabalhista e previdenciário porque a gente tem essa demanda hoje. A gente atua nessas áreas com parceiros, né? Então a gente tem algumas pessoas que estão na nossa confiança, que a gente não conseguiu comprar o escritório deles ainda. Então a gente fica mandando dinheiro para eles atenderem nossos clientes, mas a gente quer em um momento trazer eles para dentro da estrutura. A única coisa que a gente nunca vai atender, e isso a gente já pactuou, é direito penal, porque, cara, é outro jogo, assim. As pessoas têm uma outra forma de gerenciar suas coisas, os desafios são outros, é um mundo que eu não consigo ajudar ninguém. Então, assim, eu prefiro indicar um ótimo criminalista e aí leve o dinheiro para ele e resolva as coisas do meu cliente bem, do que trazer para dentro da estrutura, sabe? Então hoje é previdenciário e... Previdenciário e trabalhista que a gente está em busca. Previdenciário e trabalhista. Hoje o Papo de Negócio, então, ele está fazendo um intermediador, tá, pessoal? Mandem seus currículos para nós, nós vamos avaliar. E conforme forem contratados, a gente vai ganhar royalties disso. Bom, Tchê, vamos lá. Como é que a gente equilibra tudo isso aí? Como é que a gente tem essa gestão desse tempo para... Cara, como que tu divide a tua rotina entre todas as atribuições, Gustavo? Cara, quem me salvou nisso foi o Camozato. Eu não sou uma pessoa tradicionalmente organizada. Eu não era o cara organizado da escola, sabe? Que tinha o caderninho, tudo certinho. Eu era o cara que não tinha o caderninho.
já jogou fora, enfim, ficava brincando. Só que eu fui trabalhar com ele e ele é um cara que é administrador raiz, assim, processos gerenciais, e aí eu como advogado tentava engambelar ele, não conseguia, né? Porque o cara tinha tudo planilhado, isso aí era horrível pra mim. E eu, vamos tentar entender o que esse cara faz, né? Aí eu vi ele fazer uma vez o planejamento estratégico, daí eu vi ele fazer 2 vezes o planejamento estratégico, não fazer do zero, mas revisar, né? Aí eu vi ele fazer 3, 4, 5, 6, 7 vezes, daí na 7ª eu acho que eu aprendi. E aí ele faz uma metodologia que é o Balance Scorecard, a gente estava comentando antes, e aí todos os projetos que eu fui quem estruturou o formato gerencial, né? Todos eles têm essa mesma pegada. Então, o que eu fiz? As reuniões de controle de tarefas são todas as manhãs da minha semana. Eu tenho 30 minutos cada manhã com um projeto diferente. Então, eu faço isso para não ficar todo mundo junto e aí eu acabar confundindo as pautas, não conseguir preparar no dia anterior. Então, por exemplo, terça-feira hoje é IEE. Amanhã é liberdade, quinta-feira é... Entende? E aí, assim, eu vou montando segunda-feira é o escritório e tal. Para isso, reuniões semanais de controle de tarefas. E reuniões mensais, a última reunião de controle de tarefas do mês desses projetos é sempre uma reunião de controle de indicadores, né? Porque se tu for ver o Balance Scorecard, o objetivo dele é alinhar toda a tua equipe em quais são os objetivos estratégicos, qual é a missão, como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente deriva o abstrato de onde é que a gente quer chegar para as nossas tarefas do dia a dia e como é que essas tarefas do dia a dia são relevantes para a nossa missão, né? Isso tudo é articulado ali através dos objetivos estratégicos e tal. Eu sei que essa não é a única forma de gestão de tarefas. Tem gente que usa OKR, por exemplo, que é uma que o Google usa, a pessoa da tecnologia usa bastante. Eu acho que tudo certo. Tu só precisa dominar qual é o planejamento e mais importante do que dominar o planejamento é violentamente executá-lo. Assim, não perca as reuniões de rotina, porque se tu perder 2 reuniões de rotina, acabou o teu planejamento. O teu planejamento é tão forte quanto tu tem capacidade de manter a tua equipe engajada em realizar aquele monte de compromissos e de cerimônias de verificação que tu acaba fazendo, porque isso tem um motivo. Se tu não faz, a tua equipe deixa de fazer, tu não consegue liderar a tua equipe pelo exemplo, né? E se tu faz, tu colhe o grande benefício de que está todo mundo ciente de quais são os desafios, todos os desafios da instituição ao mesmo tempo, e eles vão te ajudando a tracionar, né? Então, eu não preciso ter um grupo para comunicação, um grupo para projetos, um grupo para financeiro. Todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente pode falar no grande grupo ali, entendeu? A gente só coloca as coisas que são efetivamente discutíveis, né? O que for simplesmente operacional, o cara vai lá e executa, né? Mas as coisas que estão abertas à discussão podem ser colocadas num grande grupo porque todo mundo mais ou menos está a par do que está acontecendo. E que eu acho mais fácil de acompanhar também, né? Claro. Eu digo assim, um dos problemas também é que a galera quer sofisticar muito as coisas e às vezes tu não precisa, entendeu? Essas planilhas, vamos lá, o IEE é um pouco diferente porque a galera é um pouco mais competente do que eu, tá? Eu sou um advogado tentando gerenciar coisas e acho que tô conseguindo. Excelzinho. Excelzinho. Comigo é Excel. Eu abro o Excel na reunião, a reunião tem 30 minutos, eu bato aqui, ó, Gustavo, tarefa tal, Marcos, tarefa tal, Thales, tarefa tal, e a gente vai indo e vai atualizando aquela planilha junto. No IEE a gente já usa o Asana, que é super bom, ajuda a gerenciar as coisas, assim. Só que, cara, eu já tava tão fechadinho na minha organização das instituições com as tabelas que eu não quis passar isso para outra coisa, entendeu? Eu só vou por ali e tá tranquilo porque ali eu domino, entende? E outra coisa que é fundamental para conseguir gerenciar tudo isso, e aí é uma coisa que aí sim eu acho que eu tenho uma capacidade diferente de fazer, é montar boas equipes. Tá? Eu conheço legal, cara, escutar. Eu conheço bastante gente e isso me permitiu colher gente boa no mercado e botar essa galera para comprar esses desafios junto comigo. Então, esses planejamentos são o meu contrato com essa galera. Eles sabem que a gente tem esse desafio coletivo, eles sabem que a gente vai arrumar para isso, eles sabem quais são as responsabilidades deles e eu sei que eles são bons porque eu escolhi eles. Então, eu não tenho desconfiança. Se eu um dia, cara, quebrar uma perna, entendeu? O meu vice-presidente em qualquer uma das instituições que eu acabo presidindo, ou então nas que eu sou vice-presidente, o presidente pode tocar as coisas sem mim porque eu estou cercado de gente boa. Né? Eu acho que o maior custo que tu pode ter na tua instituição é tu manter alguém que não entrega, te dá desculpinha, te enrola 2, 3 semanas com uma tarefa sem te dar um relatório adequado. Então, isso eu acho que foi uma vitória, sabe? Bom.
Pegando pela ótica dos institutos para com a iniciativa privada, tá? Como que tu faz o link de como isso ajuda a desenvolver a iniciativa privada barra o associado, que está lá também, pode ser... Vamos falar mais da ótica do IE agora, porque tu falou que o Atlantis é um pouco mais de formação, né? E o Liberdade é mais na linha editorial, então mais do IE mesmo. Fazendo esse link com a iniciativa privada, desenvolvimento, como que é a atuação disso e como que é esse retorno? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia é que tu tem gente que não executa nada e tu tem gente que só executa. Então, o cara que não executa nada, ele muitas vezes está fora do mercado porque ninguém quer ele. Porque ele não entra na equipe e ele não sai jogando. E o cara que executa demais, muitas vezes não consegue olhar para a floresta. Ele fica focado olhando a árvore, tu entende? E esses espaços que a gente tem, tanto o IEE quanto todas essas outras instituições, assim, elas permitem que tu respire um pouco e olhe para a floresta. Tu pense um pouco, podia estar fazendo isso diferente. Lá no IE mesmo, eu tenho colegas que são advogados e eles me passam. Tô usando tal software, maravilhoso. Fiz tal forma de reunião, ótimo. Fiz um planejamento de tal maneira, olha que legal. Entrei com a ação tal, que eu sei que tu também tem tese, o juiz entendeu tal coisa, é uma novidade. Então, tu acaba tendo acesso a informações que vão arejando um pouco a tua forma de pensar, a tua atuação. Eu acho que isso te deixa mais dinâmico e, portanto, mercadologicamente melhor, né? E a outra coisa é que eu acho que quando a pessoa vai pensar que instituições ela vai entrar, ela sempre tem que fazer um cálculo de sinergia, né? Todos esses meus projetos têm uma sinergia com todos eles, inclusive com a minha advocacia, né? Pessoas do meio liberal me procuram para serem entendidas por mim porque já me ouviram falar, me conhecem e tal, sabem que eu partilho dos mesmos valores. Então, isso ajuda, né? E sabem também que a gente tem a mesma visão de como abordar os problemas. Acho que isso é importante. Porque, especialmente na advocacia, tu tem perfis que são muito da advocacia tradicional e não tem cabeça de negócio. Então, cara, às vezes, tu tem que dizer pro teu cliente, tu até tem razão, mas vamos fazer a conta junto e vamos ver que faz mais sentido, nesse caso, fazer um acordo para controlar o resultado, ou vamos, então, comprar esse risco aqui, que tem uma chance de dar um problema, mas que se der um problema, tua multa, por exemplo, e os teus encargos globalmente vai custar tanto, ao longo desse tempo tu fica girando esse dinheiro. Então, fazer conta, ter cabeça de negócio é um negócio que é uma questão que o movimento liberal me deu e que eu aplico na advocacia e eu acho que eu capto mais cliente por ter esse perfil, sabe? Mas isso serve para várias áreas, assim. A gente tem, no Atlantis, a gente tem uma coordenadora lá que é nutricionista, a gente tem gente que é da programação, gente que é de todas as áreas. Tudo tu bebe um pouco dessa fonte e leva para tua atividade, né? Entendi. Eu gostei muito, na verdade, de duas coisas que tu comentou. Montar boas equipes e quando tu comenta de pessoas para gerar nos ares, né? O ambiente. Bom, tu participa de N institutos. O que hoje tu vê que é essencial? Por exemplo, eu olhei fulano e vi que ele é diferente do ciclano, e não por currículo, mas por valores e fundamentos. O que é uma pessoa diferente da outra, assim, que tem que... É um bom sinal. É difícil essa pergunta, porque tem muitas coisas e as pessoas são multifatoriais, né? Então, é difícil ter uma receita que sirva para tudo. Mas se eu dissesse que tu tem que olhar para uma coisa só, eu diria que é como essa pessoa lida com a responsabilidade sobre as coisas que a circundam. O que eu quero dizer? Tem gente que quando se esse copo cai e quebra, ele fala, também deixaram um copo muito pro lado da mesa, tu entendeu? E tem outro que diz, desculpa, vou ali pegar o negócio para limpar, foi mal e tal. Esse é o cara que eu quero. Eu quero o cara que chama a responsabilidade. O cara que joga a responsabilidade pro lado, ele é um inferno, porque tu nunca vai vencer com ele. Ele sempre vai ter uma desculpa, entendeu? Então, se tu tem um perfil de pessoa que puxa mais a responsabilidade, tu consegue trabalhar com ela. Porque se ela já puxou a responsabilidade, é uma questão de melhorar alguma coisa, de entender um processo, né? Tu tem que entender se aquela pessoa, se tu investir nela, ela corrige os problemas que ela tem ou ela não corrige os problemas que ela tem. Ela vai terceirizar isso, né? Exatamente. Porque o cara que terceiriza, se ele tem problemas e tu investe nele, depois, no final da jornada, se algo der errado, ele ainda vai virar e falar, porque tu não me acompanhou o suficiente, porque tu não fez não sei o quê. Então, assim, esse cara, o cara que não assume a responsabilidade, pra mim, não serve.
E esse é um desafio que, por exemplo, o IE vê na formação de novos líderes liberais? Sim, um pouco menos, porque a gente tem um grupo bem selecionado. Então a galera ali já tem um pouco mais essa pegada de, não, deixa comigo que eu mato no peito, tu entende? Mas sim, isso acontece, né? Tem gente que é menos propensa a fazer essas tarefas que a gente coloca, e aí tu tem que, vamos lá e tal, estimular o cara. E a gente vê até que o ciclo de formação tem um impacto positivo, porque corrige muitas vezes esses problemas, assim. Especialmente porque a gente faz um processo bem intenso de acompanhamento de cada associado para garantir que, cara, ele tá vencendo aqueles desafios e é importante que ele continue no IE, né? Se o cara não tá entregando no IE, a gente diz, cara, muito obrigado, mas fica para uma próxima. Né? Que legal. Acho que esse desafio tu enxerga mais no Atlantis, né, do que no IE. É, uma galera mais jovem, né? Então, tu vê até por uma questão geracional, né? A galera mais nova, muitas vezes, ela é mais avessa ao desconforto, né? E mais propensa à grande entrega de resultado com gamificação. Do que eu tenho observado, assim, né? Então, se tu conseguir tornar aquilo divertido, o cara voa. Mas se for meio chato, o cara não faz. Sim. Então, eu acho que no Atlantis tu tem um pouco mais esse perfil, né? Boa. Pegando até é uma que não tá no roteiro, tá? Mas para finalizar um pouco a parte de institutos, né? E a gente entrar nas próximas pautas. Realmente pra galera que nunca teve contato, tá? Claro, a gente tende a ter conhecimento, né, Marcos? Porque nós somos do mercado, o Marcos, ele estuda aqui na PUC também, e tem diversos eventos aqui, né? Então a gente acaba tendo mais contato. Mas com o pessoal que não tem contato, como que, na tua ótica, claro, né, funciona esse trampolim? Bom, por exemplo, primeiro, pro Instituto Atlantis, que tu falou que é mais de formação. De início, né? Isso, Ele, diferente do IE, ele é só entrar, ou ele tem um processo também, talvez um pouco mais leve, como o IE, tá? Então, se tu puderes comentar isso. E como que é esse trampolim pro cara que chegou ali desde o zero e fez uma formação e se desenvolveu. Agora, deixando um pouco o Gustavo, presidente, vice-presidente, conselheiro. Pô, Gustavo, pessoa física, o que tu enxerga no cara que chegou lá do zero e tem essa transformação, assim, tu enxerga essa evolução? Como é que tu... Entendeu? Cara, eu lembro de gente que iniciou nesses grupos e não conseguia falar. Velho. Tipo assim, pessoas com dificuldade de sociabilidade real. E que saíram, cara, super eloquentes, falando, confortáveis. Então, são institutos que todos eles vão te colocar dificuldades. Porque fazer coisas é difícil. Fazer projeto é difícil. Tocar qualquer coisa que não seja ficar em casa olhando para cima tem o seu grau de complexidade. E essas complexidades tornam as pessoas melhores, porque tu tem que superar aquilo, então tu tem que te tornar melhor, né? Então nesse ponto eu acho que ajuda bastante, e eu acho que o trampolim profissional, o maior e tal, que os institutos dão, tem duas questões, né? Uma é uma questão de networking, que, cara, é inegável, né? Tu tem gente muito boa nesses espaços, e aí tu acessa as pessoas e tu bebe dessa fonte, né? E pode te mostrar para essa galera. E eventualmente o cara lembra de ti, pô, tô com um projeto, conheço o Marcos, o cara bem eloquente, entende de investimento, Thales também. Então, tu entra nesse círculo, né? E eu acho também que tem uma dimensão de que tu pode testar coisas, assim. Essas instituições, elas não são remuneradas, nenhuma delas, né? Então, tu tem uma liberdade maior para estruturar um projeto, para bolar um negócio do zero. E a gente tem um problema hoje, é que a galera não faz as coisas, tu entende? Tu vê poucas pessoas iniciando um projeto, começando algo, e tu vê muita gente falando que tá muito sobrecarregado, muito não sei o quê. Assim, normalmente não tá, sabe? Alguns estão, mas boa parte desses que dizem não tá. Tu tá com preguiça, sabe? Existe um espírito... Nossa, eu já ia cometer um caso de xenofobia aqui. Existe um espírito obsessor que dá muita preguiça nas pessoas, tu entende? Cara, te liberta disso aí, velho. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa diferente. Porque as pessoas, elas veem como... A gente tem muito isso no Brasil, né? A cultura do trabalho como instrumento de tortura, né? O trepidalium. Cara, pensem como ofício, não pensem como trabalho. O meu ofício é esse, tipo assim, pô, vivo pra criar... essa aqui é minha obra, tu entende? Obra da minha vida, que eu tô construindo. O dia que eu morrer e o carbono que compõe meu corpo se decompor, o que eu fiz, o meu legado, meus frutos, é isso aqui, sabe? Então,
Eu acho que esses institutos te permitem gerar os primeiros frutos e depois que tu começa a entregar, tu não para. Porque tu vê que é muito legal, que as pessoas reconhecem, que as pessoas veem que é diferente, e aí isso te dá novos insights, te abre novas portas, e aí é um ciclo virtuoso. Acho que é só a primeira porta para as pessoas, muitas vezes, são esses institutos, sabe? Então, eu diria que boa parte dessa mudança acontece por isso. Comigo foi assim, né? Eu era um cara, como eu comentei, eu não tinha grandes ambições, eu não tinha um espírito mais frenético, assim, que nem... Normalmente os caras do mercado financeiro têm um pouco mais isso, né? Os advogados é mais vagabundo. Mas eu consegui beber um pouco disso, sabe? E acho que todo mundo que acaba indo, e eu converso, assim, enxerga um pouco isso, sabe? Tu sente que a geração sente uma falta de o porquê das coisas? Eu acho... é que é ruim eu falar porque, vamos lá, né? Quem quer saber a opinião de um advogado para as doenças psiquiátricas do mundo moderno? Mas eu imagino que boa parte disso é por causa da instantaneidade da atualidade, assim. O pessoal tem muita dificuldade de lidar com o tédio, lidar com tarefas que não acha interessante. Não tem um game. Tu tem que ter um estímulo a cada instante, né? É muito estímulo, né? É visual, é sonoro, qualquer coisa, né? Pra te manter engajado naquela atividade. O pessoal não... Não, mas são coisas primárias, entende? O pessoal não corria pra ver o desenho na infância, tu entende o que eu quero dizer? Tipo assim, quando nós regulamos mais ou menos de idade, quando a gente era criança, tu corria porque o desenho ia passar num horário e aí tu queria ver o desenho. Agora isso não existe mais, porque tá tudo 100% instantâneo. E tá tudo mesmo 100% instantâneo. Eu tô fora do mercado do amor há muito tempo. Tu conhece a Isadora, né, Marcos? Sim. Tô quase indo pro 7º ano aí. Mas, cara, meus amigos que estão nesse mundo ainda, o cara abre o celular e às 4 da tarde e às 6 tá indo pra um date, entendeu? Então, no sentido de que, cara, tudo, da vida amorosa ao lazer, até a vida profissional, porque os caras pipocam de um emprego pro outro, tudo tem que ser muito rápido, né? A galera não consegue conviver com um processo de aprendizado de longo prazo, de tentar crescer numa empresa, de ganhar confiança das pessoas que estão ali na volta. Eu tava olhando aqui antes da nossa reunião os currículos que estão chegando para estágio, né? Cara, 1 mês no tribunal, 1 mês no escritório tal, 2 meses... Cara, por que eu vou contratar esse cara? Para ficar 3 meses comigo pagando ele, não aprender nada e ir embora. Tu entende? Porque o cara não consegue ter uma resiliência um pouco maior para vencer aquele primeiro momento onde tu é amador naquilo que tu faz. A gente tem que poder ser amador. Eu, quando comecei a advogar, eu era amador. Quando eu comecei a ser assessor parlamentar 6 anos atrás, eu era amador. E é natural. É natural. Tu precisa saber que tu ter humildade e simplesmente ir tocando o barco. Uma hora vai deixar de ser, entendeu? Gostei, profundo. E eu só queria dar um gancho, Thales, não sei se tu quer, mas eu queria... A gente falou pouco de política. E... assim, a gente tem tido, pelo menos eu tenho tido, não decepções, mas notícias ruins a todo instante de política. Ser uma pessoa muito participativa dentro do novo. O que tu encara como uma dificuldade dentro da política? E claro que aqui é uma outra conversa que a gente pode estender muito tempo, mas o que tu encara como uma dificuldade para a gente ter líderes melhores dentro da política? E o porquê que também tu insiste tu continua botando energia nesse mercado? Porque se tu olhar, não quero estar ali, entendeu? Não quero estar com aquelas pessoas na teoria. Eu tô com um desafio agora de escolher os próximos candidatos do Novo a... Escolher não, porque não é uma decisão minha, mas ajudar a escolher, ajudar a encontrar essas pessoas, né? Que vão ser candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Cara, é muito difícil. Muito difícil. Porque gente boa muitas vezes não quer estar na política. Acho que, tudo sujeira, só vejo coisa ruim, pra que eu vou me meter, papapá. Cara, daí só piora, tu entendeu? A gente teve uma pequena mudança, não foi tentativa de mudança alguns anos atrás, ali 2013, 2015, 2016, aquela coisa foi escalando, né? E a gente, enquanto sociedade, deu uma parada depois disso tudo. Mas existia um sentimento de mudança, de que é possível mudar isso. Eu senti isso, vocês sentiram isso, sabe? A sociedade passou por isso. Então eu tenho um pouco de apego com isso, assim, cara, eu não posso largar isso aí, tu entende? Em algum momento a gente vai conseguir invocar esse espírito de mudança da situação de novo e eu preciso ajudar a galera que está disposta a dar o cara a tapa. Isso é um negócio importante. Pouca gente quer dar a cara a tapa. Eu mesmo.
eu sou do diretório, eu ajudo, porque eu acredito que o meu chamado, digamos assim, é, cara, fazer a cama pra galera deitar, entendeu? É conseguir fazer esse trabalho de base, de ter gente que acessa o conteúdo, conhece as ideias e tal, para outras pessoas que querem botar a cara, querem ser o deputado e tal, tem essa vocação, terem uma base para trabalhar, né? Mas assim, eu não abro mão de investir nisso, porque na hora que eu parar de investir nisso, bem, daí eu pego, vou no Salgado Filho, entro no avião, né, e vou embora. Porque senão a gente continua do jeito que tá. Cara, a gente tem legados importantes da situação atual de esforços que a gente fez. Aqui em Porto Alegre, eu fui um dos caras que ajudou a escrever a nível técnico, né, a Lei da Liberdade Econômica aqui de Porto Alegre, né, que foi uma coisa que foi absorvida lá da legislação federal, que é incrível e é transformador. Tu vai na vila, o cara abre hoje um salão para cortar cabelo e ele não precisa de alvará, tu entende? Ele não precisa pagar taxa de localização e funcionamento em Porto Alegre, tu entende? Ele abre o CNPJ dele em 10 minutos, meu. Tu entende? 10 minutos. Então, isso é transformar a vida das pessoas. Isso é o que brilha meu olho, tu entende? Boa. Quando eu entrei com o Camozato lá, por exemplo, eu entrei para fazer um trabalho de revisão legislativa. Cara, a gente revisou 12.842 leis. Tá? Ao final disso, a gente revogou, ou consolidou, ou mexeu de alguma maneira numas 800, tá? Bota aí. Poxa, a gente viu várias coisas que vieram disso. Não sei se 100%, mas, por exemplo, existia uma lei que proibia tu construir qualquer edificação nova no Parque Farroupilha, né? A gente revogou essa lei. Cara, pouquíssimo tempo depois surgiu o Refúgio do Lago. Goste ou não do Refúgio do Lago, ele é uma infraestrutura urbana que atende o público que vai no parque. Se tu quer comprar uma água, se tu quer ter segurança de ir num lugar privado que tem luz na volta, tem banheiro, tu entende? Então, esse tipo de iniciativa e de impacto social real é o que me motiva. Eu era de esquerda porque eu queria ajudar o próximo e eu me tornei liberal porque eu entendi como ajudar o próximo. Então, a motivação é a mesma, eu só mudei o formato. Vou ter que anotar essa frase. Essa daqui. Forte. Fortíssima. Até parou de funcionar agora. Boa edição. Pode repetir? Eu era de esquerda porque eu queria ajudar o próximo e eu me tornei liberal porque eu entendi como ajudar o próximo. Pode falar, Marcos, que eu tenho uma nota aqui. Não, eu já não sei mais o que dizer depois dessa essa frase. Tem um ponto importante também que é o seguinte, tá? A forma de fazer política muda, né? Muita gente tem as ideias, ou pelo menos esse espírito que eu tô te colocando no lugar certo. Mas por que eu tô especificamente no Novo, né? Que a gente comentou. E aqui, sem querer fazer jabá partidário no podcast, mas é porque é uma galera que tem um drive técnico muito forte, tá? Vou te dizer, o gabinete do Camozato, por exemplo, que é o que eu tenho de cabeça, né? Bancada, nós temos o Bruno Lanzer, doutor em economia, o Frederico Cosentino, mestre em economia, o Pedro Moreira, doutor em direito, né? Então é uma galera muito qualificada nos quadros ali. E eu acho que isso é uma coisa que também falta às vezes no movimento da direita, digamos assim. A gente tem uma esquerda que valoriza muito o componente... Valoriza não. Usa no discurso que valoriza o componente técnico, muitas vezes, na minha opinião, tá? Até pode dizer que há um grau de tecnicidade porque eles se apoiam em pensadores e pessoas que têm um conhecimento técnico, até economia, vocês que são da área das finanças sabem, a pessoa da Unicamp é conhecimento técnico, é uma bosta, mas é conhecimento técnico. Desculpa, Unicamp. Já vamos cavando o primeiro incômodo jurídico futuro. Não, eu digo em termos de porque é uma universidade que, em que pese muito respeitável, possui uma visão de economia diferente da nossa, que é heterodoxia e tal. Então, assim, eles absorvem isso, tá? Aí tu vê os caras da direita, não vou qualificar partidariamente, mas uma direita mais truculenta, assim, digamos. Cara, quem é o que pensa sobre economia? Porque o que pensa em termos de política pública, sabe? É necessário ter uma visão de Estado também, se a gente quer ajudar o outro. Vamos ser sinceros, muitas vezes o pessoal não tem uma visão de Estado, eles têm uma visão de conflito ideológico. Mas o cara quer entrar nesse barco da direita, do liberal, cara, nós temos que nos unir no que ajuda a melhorar a vida do outro. Nós temos que nos unir
no marco do saneamento, que gera PIB e tira a nossa população, que hoje vive no esgoto, né, do esgoto, né? Isso tem impacto na saúde pública, isso tem impacto no aprendizado, porque essas crianças, dependendo da doença que tiverem, têm um prejuízo neurológico para a vida inteira. Então, assim, isso é mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas é tu fazer as reformas macroeconômicas necessárias para que a taxa de juros poder cair, no caso de vocês, né? É tu ter uma reforma tributária como a gente tem hoje, que com todos os problemas que ela tem, eu tenho muitas críticas à reforma tributária, a nível de estrutura, ela é incomparavelmente melhor do que a gente tem hoje. É um IVA de primeiro mundo. Hoje a gente tem um IVA, assim, não dá nem para chamar de IVA direito, entende? Porque hoje tu tem um monte de distorção, um monte de crédito podre. Você já deve ter ouvido o Marcos Boeira... O Marcos Boeira, não, é o Diabo Louro, me fugiu o nome agora. Confundi com o Marcos Boeira, ótimo professor da URGS de Lógica, mas não é ele. Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, que brincam que é o Diabo Louro, falando que, cara, a gente tem a Moto Zero mais viajada do Brasil, entendeu? Ela chega pelo Porto de Santos, ela viaja o Brasil inteiro para ser vendida depois em São Paulo, sabe? Ela vai até a Zona Franca de Manaus para depois voltar para São Paulo. Então, assim, esse tipo de ineficiência que a gente criou com o sistema está começando a ser corrigido. E aí é o que eu digo, a gente tem muita gente da direita, por exemplo, que é contra a reforma tributária e não quer nem mexer na reforma tributária para melhorar ela, nos pontos que ela tem problema, e ela tem vários problemas. Porque, então foi-se, sabe? Agora virou do PT a reforma, entende? Cara, a reforma não é do PT, tipo, ela é de comum interesse de todo brasileiro. Ela é do Centro de Cidadania. Não, mesmo a nível, tipo, técnico e quem fez, ela é do Centro de Cidadania Fiscal, assim. Podemos discordar de algumas coisas, mas ela não é uma reforma socialista, entendeu? E eu acho que ela foi... E ela veio piorando a reforma, sabe? Ela foi tramitando no Legislativo e ela foi piorando, e eu reconheço isso. Agora, a nível de estrutura, ela é muito superior, sabe? Vamos lá, hoje, se eu compro um CD e eu pago ICMS, que é, vamos lá, de 15% a 20%, que seja, bota essa banda aí, não é exatamente essa, mas bota para ter uma referência. E se eu assino Spotify, eu vou recolher ISS, que é 2% a 5%, entendeu? Então, é um negócio arcaico de outro momento que a gente não consegue aproveitar. Ao mesmo tempo, se uma empresa me contrata, ela não consegue se creditar do imposto que eu pago, entendeu? A cadeia ela tem uma cumulatividade gigante. A indústria no Brasil sofre muito por isso. Tu entende? Por que o Brasil desindustrializou? Porque o Brasil pune a indústria muito, muito, muito mesmo. Assim. O cara que é um industriário no Brasil é um herói, porque... Cara, é regime de ST, e daí é o PiscoFins, que é cumulativo, e o não sei o que é monofásico, e o outro não é, ele é plurifásico, porque o PiscoFins tem essas duas naturezas, dependendo do que é. Então, assim, onde é que está incidindo, né? Então, essa complexidade tributária, ela é o tipo de problema que a gente tem, que tem que ser resolvido, mas que muitas vezes a nossa galera, por ser um tema técnico, e por ser um tema que agora contaminou um pouco politicamente, dado o atual governo, né? Não se debruça. Né? E eu acho que a galera do Novo nunca se furta de se debruçar sobre esse tipo de pauta e de enfrentar os problemas que vêm com ela, ônus e bônus. Politicamente o Brasil pune muito quem compra esse tipo de briga, mas eu acho que é uma coragem que faz a diferença na ponta, sabe? O jeito que tu colocou isso, tá, Gustavo? Não sei se tu conhece o Joel Marasquim, que esteve aqui no outro episódio. Cara, independente da ideologia, de onde que tá posicionado, é muito parecido com a fala do Joel. Muito parecido. O Joel, inclusive, saiu o corte dele, que ele falou exatamente isso. Cara, eu olho um pouco o que a política de esquerda faz que é bom, olho um pouco o que a política de direita faz que é bom, tento unificar. E, cara, no final, a política pública é o que eu faço na ponta de verdade, entendeu? Qual que é o real impacto que isso vai gerar. É muito legal que tu e o Joel, cara... Independente de qual ponto vocês estão partindo. Vocês falaram a mesma coisa. Comprometidos com a verdade, em alguma medida, né? Que é o desafio hoje. E vamos lá, assim, o que tu fala um pouco antes de pessoas boas querendo sair, isso me toca um pouco porque, de fato, eu me julgo uma pessoa boa e eu me julgo uma pessoa que eu fujo um pouco da política. E o porquê que a política tem essa dificuldade de trazer pessoas que de fato querem trazer um ambiente melhor, querem trazer um desenvolvimento, querem trazer um resultado para alguém que precisa.
tu acha que... Por que o argumento de quem é centro-esquerda é algo muito bacana e atrativo que o centro-direita não consegue pegar? Ou direita, liberal, enfim. Por que tu sente esse... Tu diz por que a gente não consegue fazer um movimento de massas na direita? Assim, na verdade, até a gente tem tido bastante movimento de massas, isso sim. E a gente tem hoje, por exemplo, estudos que nos dizem que os jovens já estão mais direita do que esquerda, do que estavam nas gerações passadas. Mas o que eu quero dizer é pessoas boas que olhem e falam, não, Gustavo, eu gostei da tua pauta, eu gostei do que tu defende, o que precisa para que tu tenha meu apoio? Isso é complicado porque depende do que é o sagrado de cada um, né? Tem gente que tá... Por exemplo, pra mim é muito importante saber que eu tô fazendo uma diferença pros meus semelhantes. Eu quero que a política pública impacte o meu próximo e ela tenha eficiência nesse sentido, né? Mas tem gente que não. Tem gente que acredita que é a defesa dos valores, por exemplo. E aí o cara tem uma outra pegada, né? Os valores abstratamente, né? Só por... Não focando tanto nas consequências dele muitas vezes, mas em espalhar isso, né? Então, eu acho que isso acaba variando muito de pessoa para pessoa. Eu acho que a gente tem tido movimentos de massas porque há indignação da população e aí isso permite uma certa amplitude no campo da direita, mas a gente não consegue converter isso para esse público um pouco mais focado em política pública na ponta, porque, cara, é um assunto super técnico, é difícil de conseguir tornar isso fácil para a galera entender. Um dos grandes ativos lá do Milei, por exemplo, foi que ele tornou o assunto técnico um movimento de massa, né? Ele tornou simples para a galera, mas ele ficou 10 anos na TV, sei lá, 5 anos, evangelizando o público, tipo assim, cara, isso é inflação, o que é base monetária, sabe? Ele fez esse trabalho de base, assim. Eu acho que eu perdi algum ponto da tua pergunta. Não, é justamente isso. Por que a gente tem dificuldade de sentir a pessoa de bem mais engajada. Mas é isso. Conseguiu... eu acho que... eu acho que, assim, um outro ponto é que o cara tem a sua vida, tu entendeu? Isso é eu lembrei que eu ia falar antes da tua da pergunta, mas enfim. Muitas vezes a galera que a direita vai atrás, ele tem a sua vida. Ele tem o seu emprego, ele tá tocando as suas coisas e tal. Então, a sua vida profissional, a sua rotina, ela é desconectada da política, ou pelo menos parece desconectada da política. E ela demanda tempo já. E ela já demanda um tempo enorme. O cara da esquerda, muitas vezes, ele tem uma profissão sinérgica, ou então um hobby, que é sinérgico com a sua atuação política. Então, o cara, ele é do sindicato, ele é do núcleo cultural da faculdade, ele é do não sei o quê. Então, aquilo meio que torna tudo coeso na personalidade dele. A conta fecha para ele, digamos assim, né? E o outro ponto que tu colocou, que eu achei importante comentar, é que tu falou, a juventude tá mais à direita, né? Cara, isso é pendular, na minha opinião, tá? É só porque tem muita gente que compra isso. Não, a galera tá entendendo. Eu não acho que a galera tá necessariamente entendendo. E eu não acho nem que essa galera dessa direita é a mesma direita que eu digo que eu sou. Entendeu? Muitas vezes. Porque tu tem Dugan, por exemplo, que é um autor russo que influencia o Steve Bannon, que é conselheiro do Trump, por exemplo, e várias pessoas da direita mais raiz, digamos assim. Esses caras não são a minha galera, tu entendeu? Eles não são a minha visão de mundo. Eles têm uma visão de mundo nacionalista, por exemplo. Eu tenho uma visão de mundo global. Eu acredito que as cadeias de suprimento global e a globalização pós-revolução industrial permitiu que a gente tirasse a maior massa de pessoas da miséria da história com uma eficiência incrível. E eu acho que essa é a fórmula do sucesso, né? Essa galera acha que eu sou um globalista, entendeu? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de identificar como a mesma coisa. E eu acho que esse movimento é pendular porque a juventude ela é revolucionária por natureza, né? E a gente tinha antes pais conservadores e tivemos uma juventude que quebrou com isso. E aí agora hoje nós temos essa juventude tendo seus filhos, né? E aí, bem... Cara, se o teu pai é o que a gente vê hoje... Eu não quero ser isso. E eu quero ser revolucionário em relação a ele, tu entende? E ele tá aí, sei lá, no coletivo do PSOL lá, com as galera e tal. Cara, o que te resta é virar um católico do Opus Dei, tu entendeu? Pra te revolucionar, pra te opor a esse movimento, entende? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Não, eu quero me revoltar contra os meus pais, eles são um pouco mais assim, eu compro essa de ser de direita, né? Boa. Vamos encaminhar para... Vamos. Partiu.
Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais de cunho pessoal, tá? Porque a gente tava falando com... É claro que não estamos falando só com o Gustavo profissional aqui, mas a gente tava tocando mais essas pautas de instituto, escritório, mas agora mais pessoa física Gustavo mesmo, tá? A gente até não colocou aqui no que o Marcos te mandou, porque a gente gosta de sempre fazer uma surpresinha, tá? Mas Não tem problema, pode perguntar o que tu quiser, tudo velho. certo. Aqui Não, tá tudo não, em casa. nada polêmico. Pô, mas aí eu fiquei de cara, perguntar algo polêmico. Se tu pudesse fazer uma comunicação, tá? Tu que, pelo que eu peguei no cerne da nossa conversa, tem muita relação com deixar um legado, né? Se tu pudesse deixar um recado, uma frase escrita no outdoor, que todo mundo pudesse ver, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, já que tu é globalista, né? Que tu pudesse deixar com uma mensagem que tu gostaria que as pessoas tivessem isso consigo como um valor, como uma conduta de vida, o que tu gostaria de deixar? De passar. Escolhe o que é sagrado pra ti e depois luta intensamente pra fazer isso se concretizar e ser algo estruturante da tua vida até o teu último fio de esforço, capacidade de entrega. Se tu ama ser um advogado liberal, seja até às 11 horas da noite, até a meia-noite. Você daqui, eu tenho uma reunião. Entende? Tipo assim, e eu não tô sofrendo com isso, porque é algo que eu me propus a isso, é quem eu sou, faz parte da minha identidade, eu sofro pouco com isso. E para mim isso foi uma libertação, tu entende? Então o que eu diria é, escolha o que é importante para ti, conheça a ti mesmo, e uma vez que tu conheceu, executa violentamente o que tu tiver que executar. Boa. Ter um princípio, um valor e ir atrás dele? É mais do que um valor puro e simplesmente, conheça a ti como um todo, né? Por exemplo, eu posso ter um valor de ser, vamos lá, não é que eu seja só um liberal, tá? Eu tenho outras coisas na minha vida, mas é que é fácil de exemplificar com isso. Digamos que eu sou um liberal e eu quero ser um cara que eu quero tornar o liberalismo mais conhecido. Aí eu resolvo que eu vou escrever músicas. Cara, eu não consigo, tipo assim, eu não consigo tocar o Wonderwall, que todo mundo aprende a tocar no violão, eu não sei, tu entendeu? Eu não consigo, eu sou ruim com instrumentos. Eu gosto de música, mas eu sou ruim com instrumentos. Cara, não adianta, sabe, eu tenho que conhecer a mim mesmo, saber que não é por aí que eu vou. Eu posso ser um cara que super tem uma aptidão pra escrever. Então, cara, eu vou escrever, eu não vou tocar violão, tu entendeu? Eu tenho que conhecer as minhas competências. Eu sou um cara que eu sou um ótimo advogado. Então, eu vou batalhar pelos meus clientes e eu vou fazer isso ao invés de eu, sei lá, tentar ser juiz, que é um negócio que não tem nada a ver comigo, entendeu? Só porque eu acho legal ser juiz. Tipo, às vezes as coisas são legais, mas elas não são quem tu é. Tu entende? Eu acho muito legal ser delegado. Eu vi 50 vezes Tropa de Elite, entendeu? Eu acho super legal aquilo lá. Mas, imagino. Cara, mas eu não... Isso eu não me imagino. Tipo assim, cara, imagina. Imagina subir o morro, o cara botar uma arma na cabeça, tiro pra todo lado. Eu ia pensar, cara, deixa eu ir pra casa, entendeu? Então eu acho que conhecer a si mesmo de maneira um pouco mais profunda ajuda muito, assim. Legal. Isso é legal de escutar, porque... E aí... vai muito em pauta do que tu comenta, que a gente tem dificuldade, eu pelo menos tenho dificuldade de encontrar pessoas da minha idade que se conhecem. Ou, por exemplo, fala, cara, eu sou isso. E não se definem pelo cargo que elas fazem, sabe? Isso é legal. E por último, 3 pontos. A gente quer recomendações, a gente quer saber o que fundamenta o Gustavo. Primeiro de tudo, queríamos saber 2 livros, se tu pudesse indicar. Um livro que foi o livro que me fez me identificar como um liberal, O Caminho da Servidão, do Hayek, que ele explica o porquê que a gente pode ter boas intenções, mas a gente tem que se preocupar com onde elas levam. E o outro é de um cara que até ele é centro-esquerda, mas o livro é simplesmente genial e explica porquê que as ideias de extrema esquerda ou de direita nacionalista não fazem nenhum sentido, que é O Novo Iluminismo, do Steven Pinker. Não conheci esse. Novo Iluminismo. Isso. Bacana. E aí, a gente quer pessoas que fundamentam o Gustavo, e aí, se possível, a gente queria pessoas também que nos pudesse vir contar aqui a história delas e transmitir o conhecimento que elas têm, que tu julgue pertinente. Não precisa ser do mesmo nicho, de política, mas instituto, mas... Alguém que fala, esse cara aqui é um legal, que consegue tem agregar. Tanta gente que me ajudou nessa vida. Cara, se eu for falar dentro da política, tem que ser o Felipe Camozato, porque ele é simplesmente genial.
E se for pegar alguém de uma área bem diferente, assim, mas que eu acho que foi muito importante ao longo da minha jornada como liberal, assim, eu poderia citar a Vitória Jardim, talvez, que é da Poatec, aqui pertinho de vocês. Vitória Jardim. É. Bacana. Por curiosidade, Vitória, eu não conheço. Ela é... A Vitória, ela agora... Vocês têm tantos nomes legais para essas coisas de startupeiros. É Product Manager, Product Owner, alguma coisa assim, mas ela trabalha na Poatec. Ela sempre trabalhou com gestão de projetos e tal. E é isso que ela faz lá. Ela garante que as coisas saiam nos prazos em que ela disse que vão sair para os clientes. Cara, pra gurizada mais nova, que quer o game, que quer a série, 2 séries ou filmes que embasam. 2 séries ou filmes. Eu vou falar a Grande Aposta. Já devem ter dito a Grande Aposta no podcast, né? Pô, não, pior que não. Não? Não. Olha aí. É bom, mas nunca disseram. Mas é um... gosto muito. Grande Aposta é genial. E eu acho que um filme muito legal também é Uma Mente Brilhante, do John, que conta a história do John Nash. Como é que é o nome? Desculpa. Uma Mente Brilhante. Uma mente... o nome não é estranho, mas eu não tô lembrado que filme é. Ele conta a história do John Nash, que é um cara que fez como é que é o nome da teoria dele? É aquela... Já viu aquele livro O Andar do Bêbado? Tá, sim. Isso tudo bebe um pouco dele. O Teorema de Nash vem daí e tal. Tá. Tem... Andar do... É legal. É uma base da microeconomia. Isso, exatamente. É isso. Mas, bacana. Cara, Gustavo, acho que a gente quer te agradecer. É isso que a gente queria extrair. Imaginamos que tenha sido um episódio muito bom. Agradecemos de fato. E deixamos sempre as portas abertas. Esperamos te receber aqui outras vezes. Obrigado. Com certeza. Eu sempre... tá virando rotina eu falar isso, tá? Mas, cara, todo episódio, ele é muito diferente um do outro. Muito diferente, tá? Então, embora hoje o nosso episódio tenha sido baseado um pouco em pauta política, ele foi completamente diferente do episódio do Joel, que foi completamente diferente dos outros episódios que não tinha nada a ver com política, com mercado financeiro, mercado fitness. E muito riquíssimo, que muitas coisas se ligam. Muito. Eu que agradeço aí vocês, Marcos, Thales, por terem me recebido. Eu até achei que eu ia falar mais de advocacia, acabei falando bastante de política, me empolguei, né? Mas o papo tava bom, espero que tenha sido tão legal pros ouvintes de vocês quanto foi pra mim conversar com vocês agora de noite. Pra mim também foi excelente, então já que não deu tempo, a gente... Infelizmente vai ter que trazer o Gustavo novamente numa próxima, né? Já que criação de advocacia não teve como, né? Então, poxa, droga, teremos que repetir. Próximo episódio somente de advocacia. Vai ser um prazer. Tem bastante coisa legal na advocacia ali pra galera do mercado financeiro também. Turma, estamos encerrando mais um vídeo. Queremos agradecer a atenção de vocês. Eu peço que curta, comente e compartilhe. Deixe indicação de alguém que vocês querem vir aqui contar a história. E somente agradecer. Valeu, tchau, tchau.